E, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro tentou associar a sua visita à Rússia com a desmobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, fruto de tensão internacional nos últimos dias. No mundo real, no entanto, acabou tendo de usar máscara, que ele tanto se nega a usar no Brasil, e homenagear os soldados comunistas mortos na Segunda Guerra Mundial. Para analisar os resultados dessa viagem presidencial, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. Bom dia, Williams. Tudo bem? Bom dia. Williams, tanto Bolsonaro quanto seus aliados têm insistido nessa ideia de que a visita do presidente à Rússia teve algo a ver com a diminuição da tensão na fronteira com a Ucrânia. Inclusive, o próprio presidente vem insistindo nisso em postagem nas redes sociais e até em entrevista coletiva. Esse tipo de comportamento pode trazer alguma consequência ao Brasil no cenário internacional? É aceitável que o Bolsonaro utilize suas relações internacionais para agradar sua base eleitoral? Olha, nós temos uma política externa hoje que eu diria como não política. Na verdade, não temos política externa. Se definirmos política externa como estabelecimento de um objetivo e mobilização de recursos para alcançar esse objetivo, nós não temos política externa. Nós temos uma série de atos desconectados, sem lógica alguma, e que, pelo que podemos perceber, podemos entender, né, atende aos interesses do grupo político do presidente Jair Bolsonaro e de seus eleitores, os militantes da sua causa. Agora, a repercussão internacional disso, eu diria que seria péssima, né? No entanto, como o Brasil está colocado numa posição completamente irrelevante no sistema internacional, eu acho que o impacto disso será mínimo, apenas reforçará, né, a imagem de um chefe de Estado ridículo, nada mais que isso. O Brasil depende basicamente de exportações, né, professor? São para vários países do mundo, o Brasil é um exportador de commodities. E esse posicionamento do presidente Bolsonaro não pode prejudicar o comércio brasileiro em algum momento? Isso não é uma consequência possível? Não, desse ponto de vista, não, porque como exportadores de commodities, sobretudo de commodities agrícolas, o mundo todo precisa dessas importações, precisa desses produtos e não, vamos dizer, abrirão mão da importação desses produtos por qualquer comportamento inadequado do nosso presidente, né? O problema, no meu entender, é outro, porque as relações internacionais, ou a política externa de qualquer país, né, é uma dimensão importante do seu processo de desenvolvimento econômico e social. Então, quando não se usa essa dimensão, quando não se tem uma política externa completamente atrapalhada, exótica, naturalmente que essa dimensão fica anulada. O nosso processo de desenvolvimento econômico e social fica completamente comprometido. Essa é a questão. Ou seja, não se usa a política externa para promover o desenvolvimento, se usa a política externa para atender os interesses mais estranhos, mas que não são aqueles do interesse nacional. Podendo aí, de alguma forma, trazer prejuízos ao país que acaba não se desenvolvendo da mesma forma, não consegue estabelecer essas relações para trazer vantagens ao país. Inclusive, professor, há muitas especulações sobre o que seria a agenda de cibersegurança do governo Bolsonaro na Rússia, já que o país é apontado por vários outros países como origem de ataques e de influência nas eleições, como no caso da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos ou do Brexit na Grã-Bretanha. É possível que isso tenha havido um interesse oculto na visita de Bolsonaro à Rússia? O país poderia ter a Rússia, no caso, poderia ter algum interesse em influenciar as eleições presidenciais brasileiras?
Olha, é o tipo da coisa que a gente não pode dar uma resposta segura, né? Porque se o interesse é oculto, né? Eu, pelo menos, não tenho acesso a ele. Agora, eu só penso que isso não faz muito sentido. Não creio que o presidente Vladimir Putin, né, se envolva numa questão como essa. Evidentemente que todos nós sabemos, é inegável, né, que lá o dispositivo cibernético da Rússia está envolvido nessas questões, assim também como das outras potências. Não apenas a Rússia. A Rússia não é uma criminosa isolada. As grandes potências usam todos esses sistemas, espionagem contra-espionagem, serviços de inteligência. Os Estados Unidos espionaram a Alemanha, espionaram o Brasil, espionaram a presidente Dilma Rousseff, a Petrobras. Então, isso é amplamente usado pelas grandes potências. Agora, eu não acredito que o presidente Vladimir Putin pessoalmente se envolva numa questão como essa. E nós temos que entender o seguinte: em outras circunstâncias, né, essa visita, essa relação com a Rússia, ela seria interpretada de uma maneira perfeitamente lógica e racional, porque, afinal de contas, o Brasil foi um fundador do BRICS. Né? E o BRICS é uma aliança importante do Brasil com a Rússia, com a China, com a Índia e a África do Sul, né? Com um projeto internacional muito, muito importante, muito significativo de mudar a ordem internacional e criar uma ordem internacional favorável ao desenvolvimento dos países mais pobres, mais atrasados. Né? Quer dizer, a contradição do governo Bolsonaro, a sua falta de política externa, é porque, ao mesmo tempo em que praticamente rompe com o BRICS, né, vai querer ganhar prestígio com Vladimir Putin. É uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que não tem nexo, é tudo muito solto, não há racionalidade. Né? Como o senhor apontou agora, o Brasil teve um distanciamento dos BRICS, né? Pouco hoje se fala do grupo, né? O Brasil não tem mais um protagonismo nesse sentido. Mas qual que é a situação desse grupo hoje? Como que eles estão se desenvolvendo? Os outros países aí acabaram se destacando do Brasil e tem uma situação melhor hoje? A questão do BRICS é interessante, porque, como eu acabei de dizer, né, o grupo se forma com uma plataforma política, a plataforma de mudar a ordem internacional, criar um ambiente de paz e favorável ao desenvolvimento econômico dos países periféricos. É isso era esse o projeto. Né? Tanto assim que foi criado o Banco do BRICS e foi criado o Fundo, né, de Assistência aos países ligados ao BRICS. Duas instituições que concorriam abertamente ou até mesmo se opunham, né, ao FMI e ao Banco Mundial. Né, que são controlados pelos países ricos, pelos Estados Unidos e pelos europeus. Então, o BRICS propunha uma nova ordem internacional favorável aos países em desenvolvimento. Era essa coisa. Né? Agora, com o passar do tempo, algumas afinidades foram sendo descobertas e iniciou-se um processo de intensificação das relações bilaterais entre os países que compõem o BRICS. E também um envolvimento da sociedade civil, como a cooperação entre as universidades, maior comunicação entre artistas, tudo isso aconteceu. Né? Agora, evidentemente que isso não se faz em paz sem oposição. Né? Os Estados Unidos, que entendiam o BRICS como uma coligação contra si, tudo fez para prejudicar o andamento do BRICS. E aí vieram aquelas ações do Estado profundo, o que se chama de guerra híbrida, né? E aqui no Brasil isso funcionou perfeitamente. Nós tivemos
o impeachment da presidente Dilma, e com o seu sucessor, Michel Temer, já houve um afastamento. E esse afastamento do BRICS ele se consumou, né, com o governo Jair Bolsonaro, uma vez que o governo Jair Bolsonaro era um governo defensor do status quo na sua versão mais reacionária, na sua versão mais conservadora e mais reacionária. Portanto, a visão desse governo era incompatível com a visão original do BRICS. E não foi só isso, né? Quer dizer, o país se afastou dos órgãos multilaterais, passou a defender causas estranhas, não é? Meteu os pés por toda a arquitetura integracionista da América Latina e da América do Sul, a começar pelo Mercosul, né? Então, quer dizer, e coisa parecida, né? Coisa parecida aconteceu na África do Sul. Um processo parecido que começou como aqui, com combate à corrupção e que desmantelou o governo sul-africano. E na Índia, né, também há a ascensão de um governo conservador, né, não tão destrutivo como o nosso e da África do Sul, mas o conservadorismo na Índia serviu para a Índia se aproximar dos Estados Unidos e se afastar da China e da Rússia, seus incômodos vizinhos. Né? Então, o BRICS se enfraqueceu, ao mesmo tempo que a China se fortaleceu, né? Então, o que resta do BRICS, podemos dizer assim, é uma sólida aliança da Rússia com a China que mantém os seus propósitos iniciais, né? Por isso, volto a insistir nessa questão, por isso a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e tentar extrair vantagens dessa viagem com essas fake news aí pouco inspiradas, né? É uma coisa que não faz o menor sentido, né? O Brasil aceitou o convite de ser aliado extra-OTAN. Esse convite foi feito reiteradamente nos governos Lula e Dilma, né? Havia seminários aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Forte Copacabana, financiados pelos alemães, pelas fundações alemãs, né? Com vistas a seduzir os nossos intelectuais e militares, né? A aderir à OTAN, né? Isso acabou sendo feito. Os governos do Lula e Dilma resistiram a isso, não aceitavam de forma alguma isso, porque tinham outros projetos e a outra visão das relações internacionais, e o governo Jair Bolsonaro aceitou. Então, ao mesmo tempo que ele é um aliado extra-OTAN, ele vai à Rússia, ao se afastar do BRICS, defender o Putin contra a OTAN. Quer dizer, é inútil buscar uma racionalidade nisso, né? Correto, professor. E afinal, então, né, o senhor já colocou aí os apontamentos dessa questão de que da falta de sentido dessa política externa, mas que saldo que o senhor avalia que essa visita do Bolsonaro à Rússia teve? Tanto na relação com a comunidade internacional, quanto a tentativa dele de fortalecer a sua imagem aqui no Brasil? Olha, eu volto à minha ideia original. Quer dizer, do ponto de vista internacional, é absolutamente irrelevante, né? Uma vez que ele não é considerado um governante sério, né? Portanto, isso não faz muito sentido. Talvez os norte-americanos tenham ficado aborrecidos com essa viagem, nem tanto pelo Brasil, mas pelo fato de o Vladimir Putin poder capitalizar isso de alguma maneira, né? Do ponto de vista da nossa política externa, isso não diz nada, não acrescenta nada, porque nós não temos uma política externa, não temos objetivos definidos. Então, a única coisa que resta, né, é o dele, né, público interno, né?
E tudo, quer dizer, e uma capitalização, né, dessa viagem baseada na mentira, e na mentira mais absurda, né, na mentira mais ridícula, porque não se trata nem de um erro de interpretação, de um escorregão na interpretação, uma mentira completamente absurda, como o ex-ministro do seu governo, esse Ricardo Salles, foi dizer que o Jair Bolsonaro interrompeu o processo de guerra e que lhe vai ser atribuído o Prêmio Nobel da Paz. São coisas assim ridículas. A pessoa, para acreditar nisso, precisa ser muito mal informada, muito tosca, né? Portanto, alimenta o prestígio junto a um grupo que nós, a esta altura, né, dos acontecimentos, nós consideramos um grupo, vamos dizer assim, de siderúrgico, né? Aconteça o que aconteceu, Jair Bolsonaro pode fazer o que for, que eles continuarão apoiando, né? Quer dizer, um grupo de lunáticos que completamente indiferentes à realidade e que apoiam o Jair Bolsonaro por tudo. Fora disso, nada vejo de interessante, de inteligente. Tá certo, professor Williams. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia, não há que agradecer, foi um imenso prazer. Um abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.